Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha, que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia, em sua edição de número 81. E se você está assistindo a esse vídeo, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor inscreva-se, ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, curta, compartilhe, multiplique o nosso conteúdo, leve a um número cada vez maior de pessoas, para que assim os algoritmos do YouTube possam fazer o mesmo e tornar cada vez mais ampla a nossa mensagem de apreço pela arte e de amor pela poesia. É muito comum, quando um escritor termina um livro, perguntarem a ele, a gente vê isso em quase todas as entrevistas com escritores, perguntarem a ele sobre a chamada maldição da página em branco, que seria aquele intervalo entre um livro que se concluiu e um livro que se está por escrever, né? Que é algo que acontece com todo artista, talvez o pintor diante da tela em branco, ou um músico diante do seu instrumento, principalmente se esse músico é compositor, ou mesmo o escultor diante da matéria da sua escultura, não é? Se é um bloco de pedra, se é o bronze, se é a argila, isso acontece. Mas eu acredito, eu enquanto escritor, né, tendo testemunhado isso algumas vezes, inclusive alguns bloqueios criativos, eu acredito que a palavra maldição é uma palavra muito forte. Aliás, eu não sei, eu me pus a pesquisar em busca de saber quem foi que inventou, quem foi que concebeu, quem foi o autor desta frase, né, desta expressão, que é a maldição da página em branco. Não encontrei o autor, com certeza de tão dita essa expressão, já se perdeu o seu primeiro passo, já se perdeu como ela se iniciou, de onde foi que ela se originou. Mesmo assim, eu considero que maldição é uma palavra muito pesada para esse período, que às vezes é um período apenas de intervalo, às vezes é um período apenas de pausa, às vezes é um período apenas de descanso e às vezes, é claro, é um período de angústia. E aí angústia sim seria a palavra mais adequada. A angústia da página em branco, a angústia da tela em branco, a angústia da argila disforme ou do instrumento sem ser tocado, né, do instrumento em repouso, ou mesmo do bloco de pedra, né, que ainda não foi esculpido, aí sim, angústia talvez seja um termo mais adequado. Ainda mais quando se trata de poetas. Às vezes, um poeta demora muito tempo, permanece por longos períodos sem a escrita de um poema. Para um prosador, é outro tipo de angústia, porque a prosa, principalmente quando é a prosa romanesca, né, é a prosa de romances, ela exige um esforço sobre-humano do escritor. Digamos que o nível de transpiração, se a gente for utilizar aquela velha expressão, aquela velha frase do João Cabral de Melo Neto, quando ele diz 90% transpiração, 10% inspiração, frase com a qual eu não concordo e já falei num vídeo do nosso canal, inclusive, né? Talvez o nível de transpiração em um romance seja maior, né? Talvez o nível de inspiração seja menor do que o de transpiração. Talvez na poesia a proporção se inverta um pouco, né? A inspiração pese mais do que a transpiração, o que não isenta o poeta de labor, o que não isenta o poeta de trabalho. Poesia é trabalho também. Camões já dizia isso, né? Camões falava, sobre o binômio, não era esse termo que ele usava, obviamente, nem binômio, nem dicotomia, mas essa questão do engenho e da arte. Né? O engenho seria a engenhosidade, a criatividade,
e a arte seria o esforço, o trabalho, né? Então, existe esse momento, né, de esforço. Então, passado esse esforço, é natural que a mente do escritor descanse, precise desse descanso. E depois, passado esse descanso, é preciso que o escritor tome consciência de que o seu ofício não se resume à escrita do livro, não se resume à escrita do poema, assim como o ofício de qualquer artista, ele não se resume à obra ou à feitura da obra, né? O ofício do artista, o ofício do escritor, passa pela observação, pela percepção, pela compreensão, né? Então, o artista, ele é um observador permanente, um observador constante da existência e dos seres. E é das observações que ele faz da existência, das observações que ele faz sobre os seres, é que vem o start, vem o pontapé inicial, vem o ponto de partida para a sua obra. Seja ela um poema, um conto, um romance, seja ela um quadro, uma escultura, seja ela uma canção. Para o cronista, né, a gente ouve muito, né, os cronistas dizerem que no caso deles já é algo diferente. O cronista, aquele que é cronista por vocação, por excelência, ele precisa da pressa. A pressa é importante para ele. A data, o horário da entrega do texto é importante para que ele coloque a sua cabeça, a sua alma, o seu coração para funcionar como se fosse uma usina, como se fosse uma máquina, para produzir um texto, para gerar um texto. Isso é o ofício do cronista. Mas mesmo o cronista, para que ele tenha o material da sua crônica, ele precisa observar, ele precisa perceber, ele precisa observar a existência e observar os seres. Porque no momento posterior à inspiração, o que acontece? Convoca-se essa memória, convocam-se essas observações, convocam-se essas percepções para que elas possam jogar a favor e para que elas possam alimentar essa ideia, essa percepção súbita, esse insight, esta inspiração. Não sei se os espectadores, se vocês que estão conosco, que assistem aos vídeos desse canal sabem, mas nós ficamos um tempo sem publicar vídeos no Sala de Poesia. E esse tempo tem uma razão. Foi o tempo, o período do meu casamento, né? Foi um período de mudanças, né? Mudança de realidade, de solteiro para casado, e mudança de ambiente, né? Mudança de casa, mudança de cotidiano mesmo, né? Alguns afazeres surgiram, algumas coisas apareceram, aconteceram e uma série de aprendizados surgiram e possibilidades de observação, né, de novas observações, possibilidades de percepção, de novas percepções, possibilidades de compreensão, de novas compreensões. E disso resultou para mim um período de bloqueio, um período dessa angústia da página em branco, né, esse bloqueio criativo. Né, não me saía um verso da mente, não me saía um verso da alma, não me saía um verso do coração. Por mais pleno que eu me sentisse, por mais pleno que eu me sinta, por estar ao lado da mulher que eu amo, por estar na minha casa, por estar convivendo com essa pessoa e aprendendo com ela diariamente. Então, eu compartilho com vocês, nesse vídeo, nesse canal, algo substancialmente íntimo, que são os primeiros poemas que surgiram nesse ambiente, que foi a Casa Nova. É por isso que eu chamo esse vídeo, intitulei esse vídeo de A Página em Branco, que foi sobre o que eu falei, né, no início, é sobre o que eu estou falando, e os poemas da Casa Nova. E são esses 7 poemas que eu passo agora a compartilhar com vocês.
O primeiro deles se chama Canção Astral, né? E é um poema que me foi surgindo, né, ao longo do processo de audição de algumas canções. Eu estava ouvindo algumas músicas que me calam profundamente no coração, uma delas Planeta Sonho, do 14 Bis, a outra Canção do Novo Mundo, né, de autoria do Beto Guedes e do Ronaldo Bastos, né, na gravação do próprio Beto Guedes. E aí esse poema surgiu nesse meio, né, inspirado por essas canções. Então aí vai, Canção Astral. Do sol, as flores, da lua, os frutos. Sonhos plantados na terra em semente. Somos canções incandescentes, tocadas no tempo, ouvidas no espaço, cantadas por um Deus que ama incondicionalmente, insofismavelmente, sem peso e sem cansaço. Então, amar sem peso, amar sem cansaço. É o que esse Deus que ama, o Deus autor da vida, o Deus autor dos seres, o Deus autor do universo, nos ensina. Ensina a amar sem peso, ensina a amar sem cansaço, que é o que a natureza faz. A natureza é um fruto do amor sem peso e um fruto do amor sem cansaço. O próximo se chama espírito. Espírito com letra maiúscula. Todas as vezes que a palavra espírito aparece neste poema, ela aparece com letra maiúscula. É importante eu dizer para vocês o seguinte, esses poemas aqui, eles estão no seu estado mais primitivo, como eles surgiram, né? E como eles foram registrados pela primeira vez. Esse aqui é o primeiro registro deles. Eu registro meus poemas primeiro em braille, escrevo eles à mão, em braille, que é a linguagem que eu utilizo para escrever, afinal de contas eu sou cego de nascença. Depois é que eu vou passar para o computador, e aí se tiver alguma coisa para ser burilada, eu faço esse processo de burilamento na hora da digitação. Então vocês estão recebendo o fruto recém-colhido, vocês estão recebendo esses poemas no seu estado mais primitivo, primitivo no bom sentido do termo. Então, espírito. Esse poema resulta de um hábito que eu adquiri assim que eu me mudei para a minha casa nova, que é abrir as janelas de casa todos os dias às 6 da manhã em prece. Eu abro as janelas da minha casa rezando. Então vamos ao poema. Espírito. Abrir as janelas em prece, conceder ao céu permissão para entrar no corpo, na casa, na vida, na alma, mover-se ao sabor do espírito que paira sobre os ares, sobre as águas, sobre as horas, sobre as eras, sobre as flores, sobre as feras. Entregar-se inteiramente à criação que se renova, ser arte, ser obra, ser parte, deixar-se envolver pelo espírito que sopra, pelo amor que pulsa, pela paz que canta, sobre os ares, sobre as águas, sobre as horas, sobre as eras, sobre as flores, sobre as feras. Esse terceiro poema chama-se Distopia. São ao todo 7 poemas, tá, pessoal? Distopia é um poema que eu fiz pensando na situação entre Israel e Palestina, né, a guerra entre Israel e Hamas. Né, a ideia do poema surgiu logo depois do atentado, né, aquele atentado terrorista perpetrado pelo Hamas e que matou 1.400 pessoas em vários lugares em Israel. E a gente estava vivendo aqui no Brasil um calor escaldante. E aí, de alguma forma, a poesia ligou as duas coisas que parecem não ter nada a ver. E o poema se chama Distopia e eu vou compartilhá-lo com vocês agora.
E como saberemos a hora de acordar quando não houverem mais manhãs? Quando a única herança deixada pelo sol for o calor escaldante a que não podemos resistir? E como saberemos a hora de dormir quando as noites não mais existirem? Quando a lua cheia não passar de um condomínio com as mesmas guerras e sedes e vícios e fomes da terra? E como saberemos a hora de viver quando ausente o ar deixar-nos a lembrança do tempo distante em que costumávamos respirar? Então vamos ao nosso próximo poema, que é o oposto do poema anterior. Surgiu no mesmo dia, mas é o oposto do poema anterior. Chama-se Eu Te Saúdo Manhã. Eu te saúdo, manhã, força que nasce e faz nascer, bênção que cresce e faz crescer, berço, nascente, princípio, origem, começo, convite aos que vivem, chamado aos que amam. Vinde, semeai em mim quem sois, e colhereis no futuro os frutos do que chamais eternidade. O poema seguinte chama-se Que dirás de mim, amada? É aquela situação em que, passado o período do namoro, né, vinda a convivência, o homem se preocupa com o que a sua amada dirá dele. Será que ela sentirá uma decepção? E aí veio esse poema. Que dirás de mim, amada, quando habitarmos a mesma casa? Quando abrigar-nos o mesmo leito? Que dirás de mim, amada, quando formos um do outro noites e manhãs? Quando o meu corpo adormecido, adoecido pelo cansaço, não mais puder prover-te prazer? Que dirás de mim, amada? Dirás as mesmas palavras da juventude? Talvez não. Talvez um vasto véu de silêncio encubra a tua desilusão. Talvez aprendamos nós dois, resignados, que habitarmos a mesma casa, que abrigar-nos o mesmo leito, que sermos um do outro noites e manhãs, revela-nos do amor à vida, da vida à essência, da essência à graça, da graça à permanência, mesmo que dos nossos corpos adormecidos, adoecidos pelo cansaço, não mais nos provenham prazeres, porque amor é um tipo de calma do qual só entende a alma. Então, depois desse poema, nós vamos para o próximo. Paz Celestial é o nome daquela praça na China, né? Esse poema vem também dessa ideia da guerra, né? A questão das fronteiras e tudo mais, né? De fronteiras impostas pelo período do colonialismo,
fronteiras erradas, e esse erro acabou resultando em guerras. Então vamos lá para a paz celestial. Não há países no céu, não há estados no céu, não há províncias no céu, não há cidades no céu. No céu não há bairros, nem ruas. No céu não há casas, nem esquinas. No céu não há fronteiras, nem divisas, nem limites. O céu é um todo para todos. O céu não é preto, o céu não é vermelho, o céu não é branco, o céu não é amarelo, o céu é azul. O céu é todo azul. É azul como um todo. É azul para todos. É por isso que os astros não entram em guerra. É por isso que os astros existem em paz. E o último poema, Escultura, é uma epifania, é o fruto de uma revelação. A revelação sublime que é conviver com a pessoa amada, adormecer e acordar ao lado da pessoa amada, estar abraçado de corpo, alma, mente e coração com a pessoa amada, conviver e habitar junto da pessoa amada. Essa experiência reveladora, essa experiência que faz evoluir, essa experiência que faz aprender, essa experiência que nos aproxima de Deus, do céu, dos astros. Então, vamos ao poema Escultura. É um poema que eu escrevi dedicado à minha amada, inclusive. Escultura. Toco-te com o cuidado de quem aprecia a mais delicada escultura. Felizmente não o és. És viva, pulsas, sentes, respiras. És vida, és quente, tens o calor de 1000 sóis. De 1000 sóis que sem ferir me aquecem. És linda, tens o luzir de 1000 luas. De 1000 luas que ao seu lar me elevam. Num brusco gesto, inteiro me tomas, teus lábios me calam, teus braços me colhem, sorvo-te feito fruto, provo-te sumo e néctar, roubas-me o fôlego, matas-me a sede, e até o meu sono sequestras. Por teus 1000 sóis deixo-me acender, por tuas 1000 luas deixo-me envolver. Da soma que somos, no todo que és, abrigas o princípio que me expande a existência, porque sou de ti o bem que me fizeres ser. Pois bem, pessoal, a vocês que assistem aos nossos vídeos, a vocês que se inscrevem no nosso canal, eu agradeço por me deixarem compartilhar com vocês esses poemas e essas impressões sobre a questão da página em branco, esses poemas recém-concebidos. Espero que lhes tenha agradado, espero que vocês gostem e que continuem com a gente nos próximos vídeos que vierem. Muito obrigado e voltaremos em breve com mais uma edição do Sala de Poesia.